Tudo é relativo. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já falou, ou até mesmo já ouviu essa frase da boca de alguém. Mas será mesmo que tudo é relativo? Será mesmo que as coisas que mais importam na vida não possuem objetivo próprio? Elas são facilmente relativizadas? Então vem cá pra gente pensar um pouco sobre isso. Fala pessoal, Vitor Hugo César aqui do canal Antrofilosofia. Dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre arte e questões que giram em torno da arte, trago aqui algum assunto que é um pouco mais amplo e que pode ser aplicado para qualquer área da vida. A questão da relatividade. Eu confesso a vocês que durante muito tempo da minha vida eu repeti essa frase, tudo é relativo, como se fosse uma verdade. Durante a minha adolescência principalmente. Mas no fundo, eu confesso que eu não acreditava muito nisso. Por um motivo. Se essa frase for verdadeira, a própria frase ela vai negar a si mesma. Porque quando eu digo tudo é relativo, a própria frase ela vai ter que ser relativa também. Então ela é como se ela negasse a si mesma. É como se eu dissesse, tudo é uma mentira. Mas se a frase for verdadeira, logo, nem tudo é uma mentira. Porque a frase por si só vai ser verdadeira. Portanto, vão existir coisas que não são relativas. Vão existir coisas que são verdadeiras. É uma lógica boba, mas que é verdadeira e que muitas vezes não entra na cabeça das pessoas. Isso me faz lembrar de uma coisa que eu sempre gostei muito na minha vida. Textos sagrados sobre diferentes religiões ao longo da história. E eu sempre tive um hobby muito grande de ler sobre isso. E principalmente do hinduísmo, do taoísmo e do Egito, apesar do Egito ser um bocadinho complicado de ficar lendo. Porque se alterou muito ao longo da história em diferentes épocas e é mais complicado. Mas foi interessante porque, por mais que eu lesse como uma forma de brincadeira até, hoje em dia eu encaro com muito mais seriedade do que antes, mas mesmo quando eu li como um intuito somente de divertimento, de ler sobre um assunto diferente ou algo assim, eu percebia que muita coisa das religiões se repetem em outras religiões. E muitas vezes são religiões que nunca tiveram contato uma com a outra, povos que nunca tiveram contato um com o outro. E possuem elementos que se repetem facilmente. E eu não estou aqui me referindo aos elementos de natureza, tá? Quando a gente fala muitas vezes de religiões primitivas que se baseiam em elementos da natureza, é óbvio que vão existir semelhanças. Todos os povos olham o sol como a vida, ou como o Deus principal, e assim por diante. Sempre tem elementos que se repetem nessas religiões pautadas na natureza. Mas não é isso que eu me refiro aqui. E um dos elementos que mais me salta aos olhos, tá? Existem vários, mas um deles é a condição do número 3. Em todas as religiões, ou quase todas as religiões, existe uma tríade primordial. É muito interessante isso. Você pega no catolicismo, no cristianismo, você tem o Pai, Filho e Espírito Santo. É uma tríade. Você vai para o hinduísmo, você tem Brahma, Vishnu e Shiva. Eu até andei pesquisando na época algumas mitologia indígena de diferentes povos, e muitos deles também possuíam elementos de tríade como origem. A origem é sempre una, mas que se repartem em 3 de alguma forma. Até na mitologia chinesa, de um período específico, tem como tríade primordial o Yin, Yang e Panku. Panku foi responsável por dividir o Yin e Yang a machadadas e criar o céu e a terra e blá blá blá. E muitas religiões compartilham dessa essência, desse mesmo pensamento, dessa mesma lógica do número 3. Existem outras, tá? Existem outros elementos. Se você for ver na Grécia Antiga, também existe elementos desse gênero, até quando Platão fala das virtudes, da Sofia, que é a sabedoria. Será que eu vou me esquecer? Andreia, que é a coragem. Sofrosina, a temperança. E das 3, nasce uma quarta. Não é nasce, mas enfim, vem uma quarta, que é a Dikaiosine, que é a justiça. Enfim, essa divagação toda é só para dizer que com o tempo eu comecei a perceber que existiam coisas que se repetiam. Quando eu comecei a estudar poesia, eu comecei a perceber que essas coisas também se repetiam na arte. A arte, ela é uma construção histórica. E essa construção histórica é o que nós chamamos de tradição. Eu sei que muitas vezes as pessoas têm uma noção errada, deturpada, de que a tradição é uma coisa estática. Mas ela não é. A tradição, ela se modifica ao longo do tempo. E ela se torna tradição justamente por isso. Ela não está parada no tempo. Se você pega Homero na Grécia Antiga e um bom poeta lírico hoje em dia, existem semelhanças, existem coisas que não se alteram na essência.
Eu não falo na forma, mas na essência. A própria poesia já é um exemplo disso. Todas as sociedades, por mais primitivas e antigas que possam ser, tiveram alguma forma poética de se expressar. Ou tiveram o próprio poema como forma poética de expressão daquilo que transcende a nossa ideia de realidade. Exemplo, você pega a Teogonia de Hesíodo. Ele fala que ele começa logo dizendo que as musas de fala clara, não, as filhas de fala clara do grande Zeus, acho que é isso, chegam para ele e começam a falar como tudo foi criado, como tudo existia, papapá. E ele estrutura isso em poema. Por quê? Porque o poema, ele, em sua essência, tem que ser poético. E aquilo que é poético não é aquilo que é descritivo. Não é uma prosa, mas é aquilo que descreve coisas sem precisar falar tudo sobre ela. E com isso ela fala tudo. E então a linguagem poética, nesse caso, é a única possível de trazer à tona a palavra dos deuses. Então você tem isso em Hesíodo, mas você tem isso no hinduísmo. Se você pegar o Ramayana, agora eu posso estar me confundindo, não sei se é o Ramayana ou o Mahabharata, que são poemas épicos hindus. No início dele, acho que é no Ramayana de Valmiki, que é um rishi, como é que diz rishi, não sei, é um cantador, digamos assim, da Índia, que cantava a palavra dos deuses. Ele diz que um dia estava andando e falou com alguém em um ritmo diferente. E ele estranhou, ele disse, nossa, que frase estranha. E ele percebe que a frase, na verdade, era uma frase de 16 sílabas repartidas em duas. E isso era um verso. E, portanto, a voz dos deuses somente poderiam ser transmitidas através do verso. Eu estou falando de um texto escrito, não sei, há 2000 anos atrás, 3, 4, não me recordo bem. Mas é muito tempo. E por mais que a ideia principal era a transmissão da palavra dos deuses, a gente pode interpretar isso hoje em dia um pouquinho mais, de uma forma um pouco mais ampla, para falar do sentimento do indivíduo. O sentimento é algo que a gente não consegue colocar em palavra. Se você sente saudade e você escreve a palavra saudade, ela não vai estar dizendo nada. Nada. E quem lê não vai estar sentindo a saudade que você sente. Agora, se você coloca num verso, meu pai perdi meu tempo e ganha em sonho, como Drummond fez, nossa, meu pai perdi meu tempo e ganha em sonho. Isso é lindo, isso você sente lá no fundo. É poético demais. E você começa a perceber com isso que nem tudo é relativo, que coisas que não são relativas, elas começam a repetir em diferentes gerações, em diferentes épocas, em diferentes povos. E essa é a essência. E você consegue sim alcançar essa essência, mesmo de coisas antigas, com o estudo da história. E quando eu falo estudo da história, eu não quero dizer aqui você abrir um livro de história e ler sobre relatos passados, sobre fatos de tempos antigos. Não, isso não é história. Isso é narrativa. Isso é alguém de hoje em dia, com sua própria visão de mundo atual, narrando como foi o passado. Não. Se você quer estudar a história, se você quer, por exemplo, estudar a história da poesia, leia poemas desse tempo que você quer estudar. Se você quer estudar poemas renascentistas, leia os poemas que eram escritos durante o período do Renascimento. Porque só assim você vai entender como a cabeça das pessoas funcionava, como a escrita funcionava, qual era a lógica de formação de um verso. Ninguém, em livro nenhum, vai dizer isso melhor do que você mesmo percebendo. Depois que você estudar isso, ok, você parte para os comentadores da história. E aí você vê se realmente faz sentido aquilo ou não. Mas o estudo da história está somente nas fontes. Se você quer estudar política, leia os livros políticos da época. E não comentadores que dizem que Aristóteles era isso, aquilo e aquilo outro. Que Maquiavel era isso, aquilo e aquilo outro. Não. Leia e tire suas próprias conclusões. Então percebe que nem tudo é relativo. Você vai vendo que essas coisas não se repetem. Agora, se eu fosse usar um exemplo mais bobo mesmo assim possível, eu poderia dizer 2 carros bateram. Você já viu um acidente de trânsito? 2 carros bateram. O da frente vai dizer que foi o de trás que foi o culpado. O de trás vai dizer que foi o da frente. E vai gerar uma briga com isso. Ou seja, cada um tem o seu ponto de vista. Sendo que, independente dos pontos de vista, independente de nós conhecermos a verdade por trás disso, e mesmo que nós não possamos conhecer quem foi o culpado, e mesmo que nem necessariamente exista um culpado, existe um fato que não se altera. 2 carros colidiram.
você não tem como relativizar o fato. Porque dois carros colidiram. Se você tem uma cadeira, a cadeira ela foi feita para sentar. Se você pega ela, coloca, sobe nela para trocar uma lâmpada como se fosse uma escada, por acaso a cadeira vai estar se transformando em escada? Mas é claro que você pode usar para um outro fim, mas ela não vai ser uma escada. Se você juntar várias cadeiras e deitar nela como se fosse uma cama, você vai estar construindo uma cama? Não. Você vai estar somente juntando várias cadeiras e dormindo em cima delas, como eu fiz a minha adolescência toda, enquanto almoçava. Então percebe, existem coisas que não são relativas, e aquilo que é mais importante, normalmente não é aquilo que é relativo. Aquilo que é relativizável, ele tem menos importância para a humanidade. E quando você pega essa questão da relatividade, você traz para um âmbito moral, por exemplo, e você diz que a moral é relativa, isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Porque você tira da vida objetivos lícitos, objetivos virtuosos até, muitas vezes, de se seguir. Como é que você pode ser um ser humano melhor se não existe um objetivo? Como ser um ser humano melhor? As pessoas dizem muito, tenham humanidade. O que é ter humanidade? Se tudo for relativo, para que eu vou me importar em saber o que é humanidade? A relatividade é um perigo. Ela é um perigo em vários fatores, em várias áreas, porque nem tudo é relativo. Existem coisas sim que são relativas, mas são as que menos importam. Se você quer dialogar com o outro através de pontos de vista, vocês nunca vão chegar num resultado. Nunca. Vocês apenas vão estar satisfazendo o ego de vocês em se sentirem inteligentes por conversar sobre um determinado assunto. E no exemplo que eu estava dando da história, se você não tem interesse em estudar a história, ótimo, não tem problema nenhum. Ninguém é obrigado a estudar a história. Ninguém é obrigado a saber de política. Ninguém é obrigado a saber de filosofia. Ninguém é obrigado a nada. A única coisa que o ser humano é obrigado, ou pelo menos deveria ser obrigado, é ser um ser humano melhor. Só isso. Você pode encontrar isso através do estudo, mas você pode também encontrar isso na vida prática. Vai para o interior. Eu tenho certeza que você tem um parente, ou conhece alguém no interior, aquela senhorinha do interior, que é um amor de pessoa, que tem uma sabedoria que você nunca viu igual. E ela não sabe escrever o próprio nome. O conhecimento, ele não é importante, gente. A sabedoria é importante. O conhecimento pode ser um caminho para a sabedoria? Pode. E aí ele se torna importante. Mas um conhecimento somente por ser um conhecimento colecionável, para você em algum momento utilizar como argumento para alguma coisa, para alguma finalidade prática, os relativistas adoram fazer isso. Colecionar um monte de informação e utilizar somente com uma hermenêutica privada. Mas eu acho que aqui eu já estou fugindo um pouco do foco, não é? Do que eu tenho falando aqui sobre a relatividade. Então, a ideia desse vídeo é justamente isso. Não é escancarar alguma verdade na cara de vocês, não. Cada um tem a sua forma de encontrar o seu objetivo na vida, de enxergar as coisas. Paciência, cada um tem a sua forma, tem o seu momento. Mas o meu objetivo aqui é mostrar que nem tudo é relativo. Mostrar para vocês que, com diferentes exemplos, dos mais bobos até os mais históricos possíveis, de que nem tudo é relativo. E de que aquilo que realmente importa não é relativo. Não é, em momento algum vai ser. Eu sei que eu trouxe muita informação aqui, e eu tô gravando os vídeos sempre sem roteiro, então eu tô falando assim, bem à vontade. Então eu espero que tenha ficado claro isso que eu tô dizendo. Se não ficou, deixa aqui nos comentários. Eu posso até gravar um novo vídeo falando especificamente sobre algo que foi tratado aqui, se vocês quiserem. Eu queria convidar também vocês agora para fazer parte do nosso grupo no Telegram. Eu criei um grupo recentemente para compartilhar tudo que eu venho publicando aqui de vídeo, de textos, dicas de leitura, enfim, tudo que eu venho trazendo eu quero começar a compartilhar lá com mais afinco. E queria convidar vocês justamente para fazer parte desse nosso grupo. Seguir as nossas redes sociais, tá certo? E deixar um like nesse vídeo, claro. É importantíssimo, página nova, deixem um like, comentem. Compartilhem com aquelas pessoas que precisam pensar sobre isso um pouco. E é isso, olha. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!